Ok, muito boa noite, caro amigo telespectador da sua TV Diário do Sertão. Eu sou Caliel Conrado e a partir de agora eu estou comandando o programa Interview, que é o seu programa de entrevistas diário, onde você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida, da trajetória de vida, dos sonhos, desafios que cada cidadão, que cada personagem da cidade de Cajazeiras, né, viveu ao longo dos anos, e também alguns personagens e algumas figuras ilustres aqui também de nossa região. Hoje vamos conversar com o coordenador do SAMU, ele que também é médico radiologista, Renan Gonçalves Cartacho, ele que é o coordenador do SAMU, e vai conversar com a gente sobre um pouco da trajetória de sua vida, como também vamos conversar como é que está funcionando hoje o SAMU na cidade de Cajazeiras. Doutor Renan, muito boa noite, é um prazer imenso recebê-lo aqui no programa Interview da TV Diário do Sertão. Boa noite, Conrado, boa noite a todos os telespectadores da TV Diário do Sertão. Estou aqui à disposição para responder todas as respostas do fundo do meu coração e bem verdadeiro, vou ser bem verdadeiro. Muito bem, e antes da gente entrar na parte profissional, que é SAMU, a parte médica, eu vou convidar você a fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar no tempo. Vamos. Renan é filho natural de Cajazeiras? Sou filho natural de Cajazeiras, meu pai Roberto Cartacho, como é conhecido, minha mãe Zeneide Cartacho. Nasci em Cajazeiras, morei toda a minha infância, fiz o colegial, fiz até o segundo grau aqui, depois fui para João Pessoa, terminei. Você fez o segundo grau aonde aqui? Eu fiquei no Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes. Isso, estudava no Nossa Senhora do Carmo no início, depois fui para a Nossa Senhora de Lourdes e após isso fui para João Pessoa para fazer o terceiro ano e o pré-vestibular. Aqui você residia em qual bairro, qual rua? Bairro Jardim Oásis. Jardim Oásis. Isso. Foi lá a sua infância, adolescência? Minha infância até meus em torno de 17 anos. Boas recordações daquela época? Muitos colegas. A gente antigamente brincava muito de rua, como a gente costuma dizer. Não tinha televisão, videogame, essas coisas não. Então era brincadeira de futebol, bicicleta, era uma brincadeira de criança de verdade. Que infelizmente hoje não tem, né? Que é difícil, muito difícil. Hoje você é formado, você é médico radiologista. Você sempre teve essa aptidão, esse desejo de ser médico? Ou você tinha outro tino na época, você sonhava, vislumbrava outro curso para você fazer? Assim, como toda criança, a gente sempre tem um sonho de ser jogador de futebol. Joguei muito tempo na Sambatuque, fui atleta do Atlético também, fui até para São Paulo, joguei no Mojimirim. E assim, mas é muito difícil a carreira de jogador de futebol. Tem alguns colegas que conseguiram ir em diante, mas eu sempre tinha aquele de querer ser médico, sempre desde a infância. Eu sempre dizia, se eu não for jogador de futebol, eu serei médico. E graças a Deus consegui, estou aqui para falar a todos. Quem eram os seus ídolos na época do futebol? Na época eu era conhecido como Sávio, lateral esquerdo, eu sou esquerdo, e o pessoal me conhecia até como Sávio. Gostava muito da seleção da Copa 94, o Bebeto, Romário, Edmundo, Marcelinho Carioca, essas lembranças dos meus ídolos na parte do futebol. E seu time de coração, qual é? Corinthians. Corinthians, Sou corintiano. E aqui em Cajazeiras é o quê? Atlético ou Paraíba? Assim, eu gosto mais do Atlético. Do Atlético, eu não sou fanático, não sou nem muito fanatismo não, mas é o Atlético. O Atlético Cajazeiras. Muito bem, boa escolha. Você foi fazer o terceiro ano em João Pessoa e de lá você já fez vestibular? Fez cursinho? Como foi a trajetória? Eu fiz o cursinho, né? Passei até quando houve o primeiro vestibular aqui da Santa Maria para enfermagem, passei até para enfermagem. Só que ao mesmo tempo eu viajei para o Rio, onde prestei vestibular e passei no vestibular no Rio de Janeiro. Você fez o curso? Isso, minha esposa já estava lá, que na época era minha namorada, e eu fiz o meu curso, passei para lá e ela já estava cursando a medicina no Rio. Isso, justamente. Para quem não conhece ainda, o Renan Cartacho é casado com a médica também, Deise Carla, que é a filha do ex-prefeito Carlos Antônio. Isso. Como foi que você conheceu Deise Carla? O conhecimento foi na minha rua, ela foi morar lá, tá? Assim, nosso primeiro relacionamento, mas foi como criança ainda de conhecimento só, né? Foi mais no Nossa Senhora de Lourdes, onde a gente estudou junto.
Ela era mais velha do que eu, tinha uma série maior, mais alta, né? E eu conheci ela lá, no Nossa Senhora de Lourdes, colegial. Desde aquele tempo já pintou o clima, como diz? Desde os 17 anos 17 a gente anos. namora e já casamos, tivemos filhos, foi um pouco precoce, mas graças a Deus estamos tudo bem e juntos. Você sai da Paraíba, do interior da Paraíba, presta vestibular no Rio de Janeiro, passa e vai cursar medicina no Rio de Janeiro, uma cidade totalmente diferente de Cajazeiras, da Paraíba, um outro ritmo de vida. Foi difícil para você se adaptar à cultura, aos modos do Rio de Janeiro? Demais. Lá a gente é conhecido como Paraíba, né? Como Os Paraíba. Isso. Só que para a felicidade, na faculdade, em torno de 50% era nordestinos. Sério? Qual era a Tinha faculdade? muito UNIG, UNIG. a faculdade em Nova Iguaçu, do interior, na Baixada Fluminense, como é chamado. E tinha muita gente de João Pessoa, Campina, de Souza, gente daqui do interior do Ceará, gente próxima da gente, Monteiro. Então a gente sempre conseguia unir pela a parte do nordestino, unir a gente e sobressair perante até o preconceito, né, que existe, com certeza. Outra coisa que a gente se preocupava muito é a questão da violência, que lá até meu irmão, que hoje é médico também, Rodolfo Cartacho, ele foi assaltado lá, quis voltar, tem aquela Isso coisa era que toda. ano mais ou menos, Renan? Isso, eu me formei em 2010, foi por volta de 2008. A violência estava imperando Isso, com certeza. Passei por várias crises lá, a crise da dengue. Eu sou um cara que tem uma experiência vasta na dengue. Você teve mais de... Enfrentei a dengue e a gripe suína. A gripe suína também? Também, foi na minha época. Tive essa oportunidade de poder ajudar lá e ter um pouco da experiência dessas duas epidemias que ficaram marcadas na Você teve na a gripe história. suína? Não, Você ajuda, sim, eu ajudei. Nossa, eu fiquei com medo aqui. Bota a máscara. Eu ajudei a tratar muitas pessoas. Lá, né? Isso, justamente. Muito bem. Boas lembranças do Rio, fora essa violência, fora essas crises difíceis aí. Você teve boas lembranças do Rio de Janeiro? Você tem saudades ainda do Rio, dos amigos? Tenho saudade de alguns amigos, certo? Assim, eu me relacionava por ter poucas pessoas com o nosso... Porque a gente que é nordestino, a gente gosta do aconchego nordestino, né? Ah, com certeza. Então, consegui fazer algumas amizades. Fui recentemente para lá, fiquei lá com os meus colegas, relembrei momentos. Mas assim, lembranças, só lembranças, certo? Saudade, não tenho saudade, é uma cidade maravilhosa, mas só para passeio. Só para passeio? Só para passeio. Você não tem perigo de voltar de novo para lá? De repente receber um convite, você não vai? Não tem nenhum perigo. Tive vários convites, propostas boas, mas de permanecer, mas a gente que é nordestino, o coração da família fala mais alto. É verdade. Por que você é médico radiologista? O que seria exatamente o médico radiologista? E por que nessa área? Foi inspiração lá em Deise Carla, que também é médica, é radiologista? Não, eu sempre quando iniciei a medicina, eu gostava da parte de imagem por ser uma coisa inovadora. Hoje em dia já não é mais inovadora, tem muitas tecnologias. E prestando o curso de medicina, eu fiz tecnólogo em radiologia. Fazia medicina de dia, diurno, né? E noturno fazia a parte de tecnólogo em radiologia. E gostei muito dessa área, mexer com a tecnologia, mexer com imagem. E ao término do meu curso, fiz minha especialização em João Pessoa, um dos maiores centros de imagem hoje da cidade de João Pessoa. E me apaixonei e hoje estou aqui para poder ajudar essa carência que tem aqui na cidade de Cajazeiras, que eu e minha esposa somos os pioneiros da cidade de Cajazeiras. Ah, são os pioneiros? Isso. Hoje só tem você ou já tem mais profissionais com essa especialidade? De Cajazeiras e residindo em Cajazeiras, só nós dois. Só vocês dois? É. A pergunta é um pouco indiscreta. É rentável essa área? Porque geralmente você pensa, não, clínico geral, as áreas cardiologia, Isso. que são a parte da medicina que é mais rentável financeiramente. Essa parte também traz uma boa renda financeira ou é mais uma questão de paixão? Não, é paixão. Hoje eu costumo comentar até com meus amigos, especialista é só a questão de
de termo de título. Hoje um clínico e um médico radiologista, ele, dependendo, a maioria recebe a mesma quantidade com relação no final do mês, né? Mas assim, a radiologia vem crescendo, os exames vêm surgindo novas tecnologias, é um pouco mais rendável, certo? Também você tem que ser dono de clínica, fazer um investimento pesado, em torno de milhões, para você construir uma clínica de imagem. Então, é o investimento que provoca o lucro. Então, é assim. E outra que eu até meio costumo comentar, existe muito ultrassonografista, muita gente que faz ultrassom. A gente já é uma pessoa mais diferenciada. A gente fez 4 anos, não só de ultrassom, mas de raio-x, mamografia, tomografia, ressonância magnética. Então a gente tem um que mais, um leque a mais, né? Isso, para poder abordar tanto a imagem na ultrassom como nos outros métodos de diagnóstico por imagem. Eu vejo muito hoje médicos que se formam e eles se especializam em áreas. Por exemplo, você só, por exemplo, ultrassom, só mamografia. Você tá tendo essa divisão muito minuciosa de áreas da medicina. Isso é bom ou ruim? Isso não limita um pouco o profissional? Passar assim, anos, são quantos? O quê? 10 anos de curso de medicina ou 8 anos? São 6 anos. 6 anos. E hoje as especializações e residências são em torno de 3, 4 anos, chega até 7 anos. Esse tempo todo para ficar, por exemplo, especialista só em uma área? No interior isso não combina, né? Porque no interior você tem que ser tudo. Num grande centro não, onde tem vários especialistas, cada um, ele até subdivide uma tecnologia, vamos supor, ressonância magnética. Tem aquele que só faz cotovelo, ombro, tem outro que só faz a parte de abdômen e assim por diante. Como tem a parte das especializações em ortopedia, tem aquele que só opera mão, aquele que opera ombro. Então, assim, é mais em grande centro. Aqui não combina não no interior, porque o volume é menor, certo? A questão dos planos de saúde, aqui a gente não tem muitos planos de saúde, então não combina no interior. Então você tem que ser desde clínico, né, psicólogo, você tem que ser pediatra, tem que ser radiologista, tem que ser de tudo. Tem que se virar. Várias funções ao mesmo tempo. Isso, justamente. Terminou o curso, você já abriu clínica, já foi para hospital? A gente, assim que eu terminei minha residência, eu vim embora para Cajazeiras e hoje trabalho lá no CEDIC com a parte de imagem lá. CEDIC. Isso, na CEDIC tem a parte de tomografia, raio-x, ultrassonografia, densitometria e mamografia. A gente é quem faz essa parte de laudos e de interpretação das imagens de lá. Como foi a vivência de Renan com o atual secretário de Infraestrutura, Roberto Cartacho? Roberto Cartacho assim, é muito, né? Muito correto, muito duro, às vezes é um pouco duro, tem um jeitão dele assim bem singular. Dificultou muito a relação Renan, filho, com Roberto Cartacho? Ele era durão, era um pai durão, era um Sim, pai era um severo? pai que a gente não gostava por ser durão demais, né? Mas que hoje a gente sabe que isso foi fundamental para o nosso a formação, né? E que isso aí nos mostrou dignidade, respeito, ser honesto com as pessoas e ser, assim, durão nos momentos que precisa ser, que existem momentos que precisa. Então, assim, o lado dele, eu sou uma pessoa que tenho algumas características dele, mas eu sou uma pessoa mais maleável, mais carinhosa, né? Que ele não deixa de ser, mas, assim, ele foi fundamental para a minha formação de vida. Por Roberto Cartacho ser mais durão, vocês recorriam para Dona Zeneide, né, sua mãe? Vocês procuravam a Dona Zeneide para tentar dar uma desculpa? Quando aprontava alguma coisa, não vou procurar a mamãe, porque se eu for para procurar o papai, o bicho vai pegar. Não, pegava mesmo, assim. Então, eu tive uma mistura, eu costumo dizer, graças a Deus que eu tive a dureza dele, o respeito, aquela honestidade, e tenho a calma da minha mãe, que ela é mais uma pessoa mais calma, que se for duas pessoas meio ignorantes, assim, um pouco bravas, não dá certo, não dá certo. Então, eu soube juntar as duas para me formar e eu gosto de ser como sou, eu acho que existem defeitos, mas ninguém é perfeito, e eu gosto de ser como eu sou, uma pessoa
honesta, uma pessoa digna, braba quando tem que ser brava, né? Mas sim de honestidade, acima de tudo. Quantos irmãos você tem? Eu tenho 3 irmãos. 3 irmãos. Isso. Tem o que é formado em medicina, que é o Isso, Roberto? Rodolfo. Isso. Tem o Roberto II, que é farmacêutico e bioquímico, o dono do Lab Clean. E tem o Renata, que é a mais nova, tá prestando vestibular agora. Também vai para a área médica? Tá querendo. Estamos tentando puxar. Uma família do pessoal da área médica. Isso, né? Vamos tentar puxá-la. A relação com o Carlos Antônio, como é que foi? Carlos Antônio ficou enciumado com você, não? Olha, você está se envolvendo com minha filha, vai namorar, casar? Rapaz, ele era pior do que meu pai, viu? E era mesmo? Pior do que meu pai. Pegava no pé mesmo, olha, cuidado com minha filha, tal e tal. Era uma pessoa que nem olhava pra mim quando entrava dentro de casa. Era mesmo? Fechava a cara. Aquela pessoa, é o paizão, né? Ciumento, né? Com sua única filha, aquela pessoa ali cuidando dela a partir daquele momento. Então ele era sempre um pouco fechado. Hoje não, hoje ele é um pai pra mim. Eu tenho toda a confiança, respeito e liberdade de conversar, de expor qualquer dúvida, conhecimento com ele. Hoje ele é 100%. A doutora Denise acredito que era mais maleável? Ou também era ciumento, era também cismada? Não, ela sempre ajeitava. Não, venha pra cá. É muito amável, assim Denise, né? Isso, ela é espetacular. A pessoa que ela sempre foi, nunca mudou o jeito dela. E hoje ela está mostrando quem é. Muito bem. Estamos conversando com o coordenador, com o médico, com também o coordenador de SAMU de Cajazeiras, o doutor Renan Gonçalves Cartacho. Nós demos uma pequena vasculhada um pouco na vida do Renan. Vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco vamos conversar sobre SAMU aqui da cidade de Cajazeiras. Daqui a pouquinho a gente volta com o Renan aqui no programa Interview. Uma internet rápida faz toda a diferença. Descubra o que há de melhor em qualidade. Atualnet, provedor de internet banda larga de verdade. Planos a partir de R$ 29,00. Internet limitada para você. E o melhor, 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Venha para a Atualnet. Ligue 0800 724 4338 ou 3531 4338. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Atenção! Se prepare para a chuva de ofertas do Lojão Rio do Peixe. É a chuva de preços baixos em móveis, eletros, colchões e celulares. Escuta aí! Cama Box Casal Superbox, 1,38 m de largura, 12 de R$ 29,90. Armário para cozinha Vega, 12 de R$ 19,90. Kit de antena parabólica mais receptor Century, 12 de R$ 29,90. Corra agora pro Lojão Rio do Peixe que essa chuva passa logo logo. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar seus sonhos. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Campeonato Paraibano é na TV Diário do Sertão. Oferecimento: Transportes Marajó. Fazemos acontecer. Lojão Rio do Peixe. Móveis e eletrodomésticos. Central Lab. Laboratório Clínico. RM Autos Multimarcas. Os jogos do Atlético de Cajazeiras e do Souza Esporte Clube estão aqui. TV Diário do Sertão, a nossa TV online. O Sertão agora é notícia.
TV Diário do Sertão. Muito bem, de volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Inclusive você pode interagir com a gente. Tem também a rádio FM online do Diário do Sertão, que você pode acompanhar o áudio de nossa entrevista. Temos também o nosso Facebook, que é o Diário do Sertão. Temos também o nosso Twitter, que é o @Diário do Sertão. E temos o nosso celular, que é o 93 16 10 57, apenas para você mandar a sua mensagem. Então fique à vontade e interaja conosco aqui no programa, que é ao vivo, não é gravado não, é ao vivo. Estou aqui, Caliel Conrado, ao lado com o Dr. Renan Cartacho, ele que é o coordenador do SAMU da cidade de Cajazeiras. Depois de investigarmos um pouco, vasculhar um pouco da sua vida, do seu passado, vamos entrar agora num assunto pertinente, que é o SAMU da cidade de Cajazeiras. Renan, você assumiu, tá o quê? 4 meses que você assumiu? 5 meses? Se vai fazer 5 meses, né? Foi em janeiro, né? A gente assumiu. Muitas dificuldades foram encontradas? Muita. A gente encontrou um SAMU sucateado, certo? Com papéis de água, telefone atrasado. Nossa. As ambulâncias sucateadas, inclusive 2, ocorreu um acidente ali em frente à Honda, aqui ao lado, né? E que sucateou as 2. E fora isso, a parte de estrutura também não tinha nada em farmácia, a parte das camas, ar-condicionado deteriorado e alguns roubos também de alguns equipamentos lá de dentro. Roubaram até os equipamentos? Alguns equipamentos. Que tipo de equipamento, por exemplo? Tipo rádios amadores, entendeu? A parte multimídia eu mandei buscar na casa das pessoas, porque tinham levado, mas eu fui lá. Quer dizer que os antigos funcionários levaram o material do multimídia para casa? Isso. Eu mandei buscar, cobrei. E não só lá no SAMU, mas sim em toda a prefeitura, né? Computadores e etc. Descaso terrível. Já conseguiu equilibrar isso? Já conseguiu sanar esses problemas ou ainda está tentando organizar lá o SAMU? Com relação à estrutura, mesmo no primeiro mês a gente já conseguiu dar uma reforma. Hoje a parte estrutural está perfeita, certo? A questão das ambulâncias, mandei consertar a ambulância, gastei até um dinheiro bem significativo, mas mandei consertar porque eu não ia deixar uma ambulância que custa em torno de R$130 mil jogada lá na polícia, presa, né, ao relento, como se diz. Ela foi presa o quê? A questão de emplacamento? Porque estava emplacada. Além de estar batida, estava atrasado em emplacamento. Entendeu? E não tinha seguro. Todas as ambulâncias do SAMU têm que ter seguro. Então, num caso desse, se tivesse seguro, a gente iria receber uma nova, sem nenhum problema. Então, assim, fora isso aí, as ambulâncias todas atrasadas, tinha uma sem placa, não tinham interesse de emplacar. 2 motos que eles tentaram ativá-las, compraram, ficaram devendo na Yamaha, as 2 motos da Yamaha. Já quitei, já fiz juntamente com o secretário de saúde, Dr. Reuro, a gente fez a quitação. Denise de imediato pediu para fazer a quitação. Hoje estão emplacadas, bonitinhas lá, porque eu estou ativando elas, e isso significa que terá mais 2 pessoas, mais 2 funcionários, terá uma verba extra e um suporte maior para a cidade de Cajazeiras, com 2 motos sendo pilotadas por 2 técnicos de enfermagem. Essas motos vão auxiliar em que exatamente? Na abordagem da vítima mais rápida. No dia de trânsito, socorro, isso, ele pode ser até a parte de fazer um sinal, ir cercando a ambulância, parando o trânsito para a ambulância ir, ou pode prestar o primeiro atendimento, porque o chamado da gente é vasto, é muito chamado aqui na cidade de Cajazeiras. Então a gente só tem 2 ambulâncias ativadas, né? Então, as 2 em ocorrência, a moto poderia fazer um atendimento primário, enquanto as ambulâncias poderiam vir para fazer o resgate do mesmo. Só tem 2 ambulâncias? Isso, a gente... Contando com essa de suporte avançado que chegou recentemente? Né? Isso, a gente tem, no momento, tem 4 ambulâncias, certo? Só que são ativas 2, por quê? Uma é uma avançada e outra é uma básica, então só vem recurso de 2. E tem 2 que uma é reserva, caso uma delas quebre, e essa que veio para substituir
a que foi danificada, entendeu? Porque não tinha como ela prestar um atendimento melhor, entendeu? Devido à batida ficou um pouco danificada, a gente Comprometeu o veículo. isso, aí fez uma renovação de frota. Deixa eu ver se eu entendi direitinho. Vocês têm 4 ambulâncias, Isso. mas só 2 funcionam. 2 funcionando e 2 de reserva. Essas 2 de reserva, por que elas não podem funcionar com as outras? Porque, como assim? isso, porque a manutenção é cara, certo? Manutenção de funcionários. A verba que vem é a verba bem, como é que a gente dizia, bem restrita para as 2 ambulâncias que estão funcionando, e o papel dessas 2 é ser reserva não só das minhas 2, mas sim das 7 regionais. A gente tem 7 bases hoje na minha regional de Cajazeiras. Cajazeiras mais 6. Bernardino Batista, Uiraúna, Triunfo, São João do Rio do Peixe, Bonito de Santa Fé e São José de Piranhas. Então, quando uma dessas ambulâncias quebra, a nossa vai dar o suporte ao local. Mas lá tem ambulância ou depende das ambulâncias daqui? Não, cada base dessa tem uma ambulância. Tem ambulância lá. Essas 2 reservas servem caso uma quebre lá? Que quebra muito, né? Porque tem muita área de sítio, muito esburacado, faz muita viagem. Então, assim, elas estão de reserva, mas estão sempre ativas, substituindo outras ambulâncias. Porque peças demoram e tem aquela coisa toda da parte de manutenção que carro, vocês não é de uma hora para outra resolve, né? Sempre tem 2, 3 dias para fazer, reajustar, mas a gente consegue ir mexendo e ajustando isso aí. O SAMU, ele funciona, ele me corrija se eu estiver errado ou equivocado, ele funciona com uma parceria de 3, governo federal, isso, governo estadual... 50% do federal, 25% estadual e 25% municipal. Mas o governo federal e o governo estadual conseguem honrar com esse compromisso ou tem um problema de atraso também? Na gestão nossa não teve, até o momento não teve, né, atraso nenhum, mas isso é um programa que tem uma média de 10 anos que o SAMU existe, mas nunca foi atualizado. O salário mínimo sobe, as categorias sobem de salário, tudo vai aumentando e nunca que foi reajustado os valores. A gente até briga lá em Brasília para ter reajuste, porque as coisas vão ficando mais caras e o valor fica restrito. E hoje, para manter médicos, aqui nossa base a gente tem 2 médicos por dia, 24 horas, tem enfermeiros, técnicos, motoristas, então assim, além de ser caro, essas pessoas, por estar atuando numa área mais perigosa, porque você está trafegando, você de noite entra em situações, em favela, BR, às vezes, né? Isso, a gente tem que dar um agrado melhor a essas pessoas, entendeu? Um agrado que eu digo, um incentivo, que é para todo o SAMU do Brasil inteiro. Então, assim, o custeio é caro, não é barato, mas isso aí tornou o tempo-resposta do atendimento a um paciente que antigamente se ia num jumento, numa bicicleta, numa moto, num carro, demorava. Hoje a gente faz um atendimento mais rápido e torna uma chance de sobrevivência maior para o paciente. Isso aí é a função do SAMU. Outra coisa que eu queria lembrar, o SAMU, quando veio para... Cada programa que o governo cria, ele vem para tapar um buraco, eu digo assim. Porque existia o hospital, as unidades de saúde e os bombeiros. Os bombeiros fazem resgate, apagam fogo, resgata de acidente, mas eles não têm médico, eles não têm técnico, eles não fazem a parte de administração de drogas, entendeu? Não sabem a parte da medicina, não é que não saibam, mas não é a parte dele, a parte médica, a parte de enfermagem, de saúde, e sim só a parte grosseira de resgate, disso aí. Então, assim, veio para ajudar, principalmente no tempo-resposta do resgate e do atendimento do paciente e levar para o hospital. Hoje, quantos funcionários o SAMU de Cajazeiras tem? O SAMU de Cajazeiras, eu precisava contar, mas tem em torno de 45, 50 funcionários. 40? Isso, 40 funcionários. Em rodízio ou direto? Isso, em escalas. Escala, né? São escalas diferentes. Temos 2 médicos todo dia,
2 enfermeiras, temos 2 técnicos, 2 motoristas, cozinheira, a gente tem faxineiro, porteiro, a gente tem uma boa quantidade de funcionários. Todos eles passam por uma não sei se é esse o nome correto, uma capacitação, uma especialização para atuar no SAMU, né? Isso, de Toda essa urgência equipe e passou por emergência. essa capacitação? Com certeza, principalmente os motoristas, que ele, além de ser motorista, ele tem que ser um socorrista, né? Então, tem gente que, motorista só sabe dirigir. Não, lá ele, além de dirigir, ele faz o socorro e presta auxílio ao médico, ao enfermeiro, entendeu? Então, a rotina do SAMU é totalmente diferente de um hospital. Então, às vezes eu até comento, pessoal, o hospital é para vocês ganhar experiência, ganhar tranquilidade, mas a rotina é totalmente diferente, porque nós médicos, eu não sei se você sabe, a gente tem a central de regulação, a gente regula via telefone e via rádio amador. Então, assim, como é que funciona? Que é um questionamento que o pessoal xinga, briga muita gente. Existe uma central telefônica, onde o pessoal liga para 192, existe um telefonista que atende, pega endereço, idade, o nome do paciente, ponto de referência, e já vai fazendo um primeiro atendimento, e após isso passa para o médico, a gente faz uma qualificação de risco, e dependendo, a gente pode tratar por telefone, faz tipo uma triagem? Isso, a gente faz um aconselhamento, porque às vezes tem gente que quer só um conselho, quer uma conversa, tem gente, principalmente pacientes psiquiátricos, com o psicólogo, a parte psicológica meio abatida, então a gente faz aquela triagem e tem desde o simples, do trote até mais graves. Então por isso que a gente tem a unidade básica, que é a ambulância básica, como a USA, que a gente chama, que tem um médico lá para fazer o resgate e o atendimento do paciente, dependendo da gravidade. Outro tema outro grande problema que o SAMU, desde quando foi inaugurado em Cajazeiras, enfrenta, e hoje também, é a questão do trote, né? Ainda continua muitos trotes para o SAMU? É impressionante a quantidade de trotes. Eu queria usar esse espaço para pedir principalmente aos educadores das escolas e aos familiares, pais, mães, mais de 50%, em torno de 60% a 70% das ligações são trotes. Nossa, é impressionante. Muito alto. 99 crianças abaixo de 12 anos, 15 anos, que estão ali na hora do intervalo da escola, na saída da escola. Então, assim... Isso quer dizer que no período matinal o fluxo de trote é maior? Isso tem um horário. Tudo tem um horário. Não existe trote de 7 horas da manhã. Não existe trote. Agora de 9h30, 11h30, meio-dia, aí é o pico de trote. Nossa. É impressionante. Então, eles ligam de quê? De orelhão ou de celular mesmo? Orelhão, e tem alguns que ligam de próprio celular, do celular pessoal. Entendeu? Tem gente, adultos também que fazem isso, mas é a minoria. Sabendo eles que vão estar atrapalhando o serviço, né? A gente é um serviço de urgência e emergência e está ali à disposição para estar salvando vidas, dando um suporte maior, e que está ocupando as linhas, ocupando o tempo. Deixando de repente salvar uma vida, De salvar uma vida. Eu já fui para uma ocorrência lá no sítio Serragem, em Buqueirão. Olha só a distância que uma ambulância com médico sair, enfrentar uma estrada de terra. Complicada como é, né? E se tiver uma pessoa na cidade, na esquina do hospital, precisando de uma ambulância. E foi um trote? Foi um trote. Nossa, impressionante. Muita maldade. Muita. Eu queria, estou usando o espaço daqui, das rádios de Cajazeiras, para tentar fazer esse trabalho, juntamente até com os bombeiros. A gente tá fazendo nas escolas a parte de conscientização, certo? Mas, assim, é muito complicado. Vou tentar, juntamente com a Polícia Militar e o Conselho Tutelar da cidade de Cajazeiras, fazer algum programa. Eu tenho uma lista de telefones, que são os mais, que passam mais trote, tentar fazer alguma abordagem para punir essas pessoas, porque só punindo pode amenizar. Não vai resolver, que eu sei que não resolve, mas pelo menos amenizar. Mas vocês já conseguem, Renan, identificar mais ou menos quando é um trote? Vocês já conseguem hoje isso? Os trotes são corriqueiros, às vezes palavrões, às vezes, qual o número da pizzaria?
São, quando você vê criança, que a gente já chama um adulto, por favor, passe para um adulto, aí já desliga, e aí a gente consegue ter uma grande experiência, mas tem gente que chora, cria uma cena extraordinária que você já vai assim, vai ser uma bomba, como se diz, é uma bomba. Quando chega lá, não tem nada. Oxe, nada. Isso é irresponsabilidade muito Quando grande. não chama, e tem uns que são atrevidos, chama polícia, bombeiro e SAMU. Tudo de uma vez? Já fui pra ocorrência, foram os 3. Chegamos lá, a gente bateu cabeça, os 3, trote. Nossa senhora. Trote, impressionante. Rapaz. Impressionante. A zona urbana é maior do que a zona rural, com certeza, né? Isso. Ô Renan, agora, bom, o pessoal se conscientizar, vamos evitar passar trote, porque no momento que você está ligando aí, passando trote para tirar onda, você está ocupando a ligação de uma pessoa que esteja precisando de fato, e lembre-se, no trote que você passar, uma pessoa pode morrer precisando do SAMU, e a linha está ocupada com a sua ligação com trote. Então pense direitinho, reflita, porque de repente você, por uma brincadeira, pode prejudicar uma vida, e de repente uma pessoa pode ter sua vida ceifada, perder a vida devido a esse ato de leviandade, esse ato de responsabilidade. Ô Renan, uma curiosidade, já que você disse que liga gente chorando, gente querendo um conselho, mas já ligou, a gente vê muito isso em filme, então agora eu vou viajar um pouco. Disse, olha, eu vou me matar, já teve casos assim, de gente ligando, olha, eu vou me matar, eu vou me suicidar, entendeu? Já teve esses casos no SAMU, vocês já conseguiram já esse tipo de... A gente pega muito ingestão de medicamentos controlados. Gente que toma diazepam, muito medicamento para suicídio, né? Mas assim, eu vou me matar, não. A gente já chega quando está acontecendo. Já fui para ocorrência. Antes do cara tirar sua vida? Não, ele não vai ligar para dizer que vai matar. Ele não está querendo se matar, não, né? É verdade. Mas sim, casos de enforcamento, casos de ingestão de medicamentos controlados, né? E fora muitos acidentes que a gente pega, bem acidentes graves, com até auxílio dos bombeiros, a gente faz os resgates dos pacientes e leva para o regional, que é o nosso referência. A gente, para quem não sabe... O SAMU, ele faz uma triagem antes de ser encaminhado para o HRC, né? Dessa forma. Isso, é um atendimento pré-hospitalar. A gente tenta, nas doenças graves, fazer com que o paciente chegue mais rápido na unidade de suporte mais avançada, que é o regional, e que é até outra coisa que o pessoal critica muito. Tem gente que... levei uma topada aqui na esquina, eu queria o SAMU, que eu queria ir para o hospital. Então, assim, o pessoal confunde muito o que é SAMU, o que é, desculpa falar, táxi. Então, às vezes, a gente faz uma triagem por ter só 2 ambulâncias, a gente às vezes nega um atendimento desse tipo. E você vê nas rádios, porque o SAMU isso, SAMU aquilo, mas quando você vai puxar a história, é uma coisa totalmente diferente. Então, assim, o pessoal tem que se conscientizar que o SAMU não é brincadeira. O SAMU é para um atendimento mais avançado, como a gente diz, entendeu? Então, assim, como a gente diz, às vezes a gente tira uma ambulância para um atendimento pequeno e quando tiver um grande, aquela não pode soltar aquele paciente no meio da rua e ir atrás da outra. A gente não pode. Então, infelizmente, aquela que realmente precisa vai ter uma demora maior de ir para o hospital. Entendeu? E principalmente gente que às vezes é acamado e diz, não, eu queria ir para a clínica de fulaninho, particular. Mas senhora, isso não é papel de SAMU, a gente não faz transporte. E o pessoal não entende na maioria das vezes e acaba esculhambando, chamando nomes. E assim, é o que nos desagrada, são os trotes e pessoas mal educadas. Nossa, imagina, deve ser terrível. Ô Renan, claro, você é o coordenador, você está mais na questão de coordenar, né? Você tem que estar por dentro, acompanhando tudo. Em algum momento você também sai da sede SAMU e acompanha o pessoal em algum socorro, em algum atendimento? Eu sou plantonista de lá, entendeu? Eu acho que para você ser coordenador, você tem que saber o que está se passando pela unidade. Então, assim, eu sou plantonista, tenho 2 dias de plantões lá. E fora isso aí, estou diariamente lá, porque eu sou uma pessoa bem... gosto das minhas coisas bem ajeitadinhas, do jeito que é a minha casa é o SAMU. Você é perfeccionista? Sou. Se liga nos mínimos detalhes? Nos mínimos detalhes. E o que eu faço na minha casa, desde
eu faço tudo. Desde ajeitar uma porta, uma ambulância, um ar-condicionado, tira isso e aquilo. Eu sou a pessoa que gosta multiuso. Isso, deixar as coisas bem bonitinhas, eu não espero por ninguém. Muito bem. Em alguns momentos, você já passou assim, por uma situação de você ir socorrer alguém e você às vezes se sentir... A pessoa está ali numa situação difícil, você sabe que não vai sobreviver. Qual a sensação de você quando vai atender essa pessoa? O que é que se passa na sua cabeça? Dá uma sensação assim de incapacidade, de repente não poder fazer mais? Você já sentiu isso? Já bateu isso em você? Assim, de não poder ajudar, não, assim, Você se sentir capaz? Não se sentiu? Não, eu pelo menos eu sou uma pessoa altamente bem tranquila nas minhas ocorrências, tanto na vida pessoal como nas ocorrências, porque a família já está nervosa. Se o médico chegar nervoso, o pessoal o que é que vai achar, né? Então, assim, eu na minha abordagem dos pacientes, eu sou uma pessoa altamente calma, tranquilo, faço pelo paciente o que faço para o meu pai, para o meu filho, por qualquer pessoa. É dar o suporte, fazer a melhor qualidade no atendimento e transportá-lo com a melhor qualidade para o hospital, que é o nosso suporte. Mas tem muita gente que... Tem gente que liga por besteira, mas tem gente que demora demais a ligar. Tem casos que a gente perde paciente por a pessoa ser uma pessoa desleixada, como se diz, não tem interesse pela outra, às vezes é um velhinho, é uma avó, é uma mãe, e por motivo de minutos, de hora, a paciente chegou a óbito por não ter um socorro. Entendeu? Então Temos casos assim, de idosos assim, que, em situação difícil, de morte, de descuido. Além de idoso, muita situação precária. A gente entra nas casas para fazer resgate, desde um rico a um miserável, a um pobre, gente de rua. Então a gente aborda pacientes em estado precário de vida. Aqui em Cajazeiras tem essas situações, entendeu? Gente jogados na cama, sem nenhum cuidado, com mosca, com gato, cachorro, amarrado por corda, corrente, que existem, mas assim, toca o coração da gente, mas é a nossa profissão e nosso dever ajudar. Ô Renan, teve algum desses casos assim que você assim que mexeu com você, que você se sentiu assim, que você perdeu um pouco... Você está compreendendo? Teve algum caso que você lembre, que possa relatar, caso tenha acontecido, que você assim se deparou e você assim se sentiu mal, entendeu? Se sentiu péssimo? Teve algum caso já teve, que assim, aconteceu com você? É mais em bairros pobres que a gente entra, não tem nada, dormindo em chão, gente jogado mesmo, com muita fedentina, sem higiene pessoal. Então, assim, a gente diz, eu tenho uma vida de rei, né? Tem pessoas assim, precisando desse jeito, e a gente toca mais o sentimento humanista, né? Da gente, mais a parte humanista. Muito bem, estamos conversando com o Dr. Renan Gonçalves Cartacho, ele que é o coordenador do SAMU aqui da cidade de Cajazeiras. Doutor Renan, tem mais algum investimento previsto para os próximos meses em relação ao SAMU? Sim. Ou ambulância, ou ampliação do quadro funcional? Tem alguma coisa que já possa adiantar? Tem outra coisa que eu não falei, então toquei, uma grande dificuldade era a comunicação via rádio. A gente conversa com os pacientes via telefone e com as bases via rádio. Então, a repetidora nas outras cidades. Isso, as outras cidades. Então, as outras ambulâncias, como é que se diz, nas outras cidades, né? Então, por ser aqui no Cristo Redentor e ser um pouco baixo, Bonito e Santa Fé e o Iraúna ficava com muita interferência, então não conseguia comunicar, dificultando no tempo de resposta. E no segundo mês de gestão eu já fui lá, já tirei, levei lá para a Serra do Vital. Hoje a qualidade de sinal via rádio amador é excelente. Em Patos eu consigo falar com Cajazeiras. Em Patos? Em Patos. Hoje, em Patos eu consigo. Muito bom de ver isso. Fora investimento que a gente está trazendo, do dia 12 a 17 desse mês, a nossa coordenadora, a doutora Simone, vem de Brasília fazer a qualificação, entre aspas, aumentar o recurso para as bases que estão seguindo as ordens do Ministério da Saúde. Então, assim, ela vai vir para fiscalizar, né, o que está acontecendo, o que é que a gente está fazendo, e
nessa vinda, eu vou tentar ativar as 2 motos que estão lá prontas, todas bonitas, adesivadas para ser ativadas, que eu digo vir o recurso para a gente poder manter, né? E nisso a gente vai fazer o pedido de mais novas 6 a 8 ambulâncias, que está a gente está até debatendo essa semana na CI, as cidades que vão ser privilegiadas, porque assim, tem algumas cidades que ainda a gente é um pouco distante, como, vamos supor, Carrapateira fica um pouco distante, já é estrada de terra, a cidade de Bom Jesus e Cachoeira dos Índios já é mais distante, Santa Helena, que tem muita ocorrência, Poço Dantas, aquela região. Então a gente está montando um plano, entendeu, de gestão, para a gente ver quais cidades têm a maior necessidade e que vai nos dar um maior tempo de resposta. Então, provavelmente, creio eu que, se tudo der certo, daqui para o final do ano, vai vir em torno de umas 6 a 8 ambulâncias com novas, não é para aqui, para Cajazeiras, mas sim para outras cidades. Isso, e eu pretendo trazer mais 2 ambulâncias, porque as 2 que a gente tem já não suporta. Porque hoje o SAMU se tornou um hospital móvel. É verdade. Né? O SAMU atende aos 15... A meta é atender os 15 municípios do Alto Sertão? Todos os 15. Todos. É uma longa jornada aí, né? É, muito. Então, um município não é só para a cidade. Então, a Cajazeiras, a gente atende Divinópolis, que é Divinópolis, Buqueirão. A gente já vai a parte de Bom Jesus, Cachoeira dos Índios, Santa Helena. Então a gente tem uma abrangência muito grande nossa área de abordagem dos pacientes. A estrutura física hoje do SAMU está adequada, comporta, pretende ampliar, está comportando hoje o SAMU? Hoje está comportando, certo? Tem uma base, a gente está tentando montar uma base descentralizada lá no Pôr do Sol, né? Tem uma área lá, a gente está tentando justamente para dar o tempo de resposta maior, por ser a nossa área mais distante da cidade, né? Praticamente já é uma outra cidade, né? É isso. Aí a gente está tentando, se vier essas novas ambulâncias que a gente está batalhando, a gente vai construir uma nova base dentro da cidade de Cajazeiras. Vão ser 2. A central, que é Cajazeiras, que regula todos, e essa base que será dentro de Cajazeiras, justamente para melhorar o tempo de resposta e a qualidade do atendimento. E por falar em atendimento, a relação SAMU e Hospital Regional de Cajazeiras, harmoniosa, tranquila? Tranquila. A minha relação com o Dr. Emanuele, os profissionais, não tenho nada a reclamar. Reclamar não é reclamar, mas sim só a questão da superlotação. Eu sou médico de lá também, do regional, então eu entendo, tá muito... principalmente agora nas chuvas, a epidemia de diarreia, de vômito, de pneumonia, cresceu muito, dengue, né, as viroses, como a gente chama. Então, a superlotação nesses meses de chuva dificulta um pouco o atendimento, porque o volume é grande e às vezes tem um paciente que precisa de um atendimento melhor, né, então, e o pessoal não entende, né, fica aquela, eu quero entrar, aquela coisa toda, mas... nada a questionar com relação à nossa relação. Ô Renan, você teve uma formação no Rio de Janeiro, nos grandes centros, né? Tem uma bagagem na área médica aí muito grande, e você poderia, por exemplo, estar em clínicas particulares, você está tudo na Amaton CEDIC, você poderia estar em outras clínicas particulares, estar na sua própria clínica, em hospitais particulares, porque acredito eu que seja um pouco mais rentável financeiramente. Menos cansativo. Menos cansativo, né? Também. Isso. Mas, no entanto, você fez a contramão. Você foi direto para a via pública, né? Para o hospital, para a SAMU. Isso. Hospital infantil, né? Que estava um caos, né? Antigamente, a gente Você não se arrepende às vezes um pouco? Não, eu não me arrependo não, porque eu faço como eu gosto do tumulto, daquela agitação, de ajudar quem precisa. Eu acho que é uma grande escola também, né? Eu gosto muito de plantão, fora a parte da minha especialização, eu tento... administrar os dois, né? E tô ajudando no infantil, que eu sei que a escassez de médico aqui na cidade, não só em Cajazeiras, mas em toda a região, é muito grande, entendeu?
Graças a Deus, eu juntamente com minha esposa, a gente conseguiu fechar a equipe do hospital infantil, coisa que era a maior problemática da saúde de Cajazeiras, era a questão das unidades de saúde, né, que também está todas fechadas, como do hospital infantil, e que a nossa salvação, que será, assim, não é uma salvação, mas sim que vai melhorar o atendimento, será a inauguração da UPA que está chegando, UPA, né? Isso. Já tem previsão, Renan? Porque parece que o governo estadual ele quer tirar um pouco da responsabilidade dele e jogar na parte municipal, né? Parece que a prefeitura que vai ter que bancar a parte de humana, seria isso? Não, ele entra com custeio, certo? Só que quando a gente fez o cálculo, o custeio fica menos de 25%. Então, é uma média para manter uma UPA dessa em torno de 450 mil. Então, o governo, a gente está debatendo, questionando essa parte aí financeira, né? Porque não adianta você abrir uma coisa se não vai funcionar, né? A parte física já está pronta, isso, né? Está toda pronta. Se bem que para que os funcionários que venham a trabalhar, eles também têm que passar por uma capacitação específica, né? Isso. A maioria do pessoal já é capacitado, porque os profissionais outros já trabalham no hospital regional, infantil, então assim, tem uma capacitação já, não é nem a capacitação curricular, mas sim profissional. Entendi. E sim do dia a dia. E assim, vai melhorar bastante, creio eu, que nesses 2 meses seguintes o governador já mostrou que tem interesse demais, né, até mesmo porque uma estrutura física daquela parada não adianta, né? Eu acho que para mim é uma destruição de dinheiro. É verdade. Então, assim, daqui aos 2 meses eu acho que a saúde de Cajazeiras vai dar outro pulo. Se Deus quiser. Estamos conversando com o doutor Renan Cartacho, ele que é coordenador do SAMU aqui da cidade de Cajazeiras. Antes da gente ir para o nosso intervalo comercial e automaticamente o nosso jogo rápido, né, que é o momento mais empolgante da nossa entrevista, vamos dar um pulinho rapidinho em João Pessoa, com ele, Salles Fernandes, o homem mais bem informado da capital de João Pessoa. Meu querido Salles, boa noite. Boa noite, meu caro Caliel, um abraço a você, cumprimentos aos internautas sintonizados nesse momento do programa Interview. Falamos ao vivo de João Pessoa, capital de todos os paraibanos. A Assembleia Legislativa, na manhã de hoje, teve uma sessão bastante movimentada e a bancada de oposição, em que pese ser minoria, impôs uma fragorosa derrota ao governo do Estado. O governador, que havia mando há 90 dias à Assembleia, uma medida provisória estabeleceu um percentual de apenas 3% de forma linear para todos os servidores públicos do Estado da Paraíba. Os deputados de oposição, que eram apenas 16 presentes em plenário, conseguiram enquadrar outros 4 deputados governistas, o deputado Carlos Dunga, o deputado Domiciano Cabral, o deputado João Gonçalves e Dora de Tião, e forçando assim um quórum de 20 parlamentares, votando a medida provisória encaminhada pelo governo, não da forma original, mas alterando o percentual de reajuste para os servidores. O governo só quer dar 3%, a bancada de oposição impôs ao governo o reajuste para todos os servidores estaduais de acordo com os percentuais da inflação, ou seja, algo em torno de 5,84% para todos os servidores públicos. O governo também ainda foi derrotado na medida provisória que estabelecia um percentual de apenas 3% para os servidores do Sinifisco. A Assembleia concedeu um reajuste maior para os servidores do Fisco, ficando com um percentual aí que chega à casa dos 8%. Para a Polícia Militar, o reajuste chega à casa dos 10%. É evidente que a bancada de oposição fez toda essa articulação na casa e conseguiu derrotar o governo no seu intento, mas resta ainda a sanção ou o veto do governador, essa medida provisória, o que deve acontecer nos próximos dias. Se o governador vetar a medida provisória com as emendas dos deputados de oposição, com certeza os deputados derrubarão o veto do governador na Assembleia. E aí pode se estender a uma batalha jurídica, porque o governo já estabeleceu que não paga mais do que 3% de reajuste para a categoria dos servidores públicos. A queda de braço entre o governo do Estado e a Assembleia volta a ser colocada na pauta da ordem do dia. Havia uma trégua entre a Assembleia e o governo, desde a aprovação
do tão badalado pedido de empréstimo da CAGEP, e agora volta essa queda de braço do governo do Estado com a Assembleia. O governo permite só dar apenas 3% de reajuste a todos os servidores públicos, e os deputados de oposição aprovaram um reajuste que chega aí à casa de quase 6%. Na Assembleia Legislativa ainda foram aprovados outros projetos, outras medidas que serão sancionadas e transformadas em lei nos próximos dias, como, por exemplo, um projeto de iniciativa do deputado Vitoriano que vai agora colocar numa lista negra todos aqueles que cometeram infração de trânsito e forem detidos pela lei seca. O deputado Vitoriano, com o seu projeto de lei, estabelece que, além da multa, além da sanção, aquele que cometer infração de trânsito vai constar numa lista negra. Já o deputado José Aldemir Meirelles teve um projeto de lei aprovado que obriga as operadoras de celular, ao comercializar os chips, informar aos clientes qual é o raio de prestação de serviço da operadora. A operadora não poderá vender chip se ela não tiver condição de atender a demanda que será oferecida ao provável cliente, é o que prevê o projeto de lei do deputado José Aldemir, que foi apreciado também na sessão de hoje. Nós ficamos por aqui, aguardando que um fato novo chame a atenção da nossa reportagem. Em acontecendo, a gente volta a acionar o nosso departamento de radiojornalismo aí da TV Diário do Sertão. No final da nossa participação, lamentar sobre todos os aspectos e protestar de forma veemente, enquanto cajazeirense que eu sou, mesmo radicado aqui na capital há mais de 20 anos, mas não posso me desligar das coisas de Cajazeiras. Esse absurdo, essa coisa repugnante cometida por essa empresa contratada para fazer essa provável pseudo-reforma no Teatro Ilha Crispim de Cajazeiras. Reforma essa que não foi discutida com os segmentos culturais de Cajazeiras, reforma essa que não foi discutida, inclusive, com a arquiteta que projetou o Teatro Ilha Crispim de Cajazeiras, e hoje, para nossa tristeza, se tem conhecimento de que essa empresa, de forma irresponsável, assassinou, trucidou, mutilou uma árvore Cajazeiras que existia aí próximo ao nosso Teatro Ilha Crispim há mais de 100 anos. E toda a sociedade de Cajazeiras, os segmentos culturais, o MAC, a Câmara de Vereadores, assistem tudo isso em berço esplêndido. É lamentável Cajazeiras carregar essa marca de terra da cultura e as pessoas assistirem de forma apáticas esse assassinato. Foi um assassinato cometido por essa empresa que está promovendo essa reforma no Teatro Ilha do Espírito e que assassinou de forma truculenta uma árvore cajazeira centenária que se encontrava aí no pátio do nosso Teatro Ilha do Espírito. É o nosso protesto aqui de João Pessoa, lamentando sobre todos os aspectos essa letargia, essa covardia dos diversos segmentos de Cajazeiras que não reagem a esses desmandos que acontecem aí na terra do Padre Rolim. Um grande abraço, meu caro Caliel, e aos telespectadores do interview de João Pessoa, repórter Salles Fernandes. Da capital, João Pessoa, sempre trazendo assuntos pertinentes e atualizados aqui no programa Interview. Aproveitar e agradecer aqui a presença do nosso amigo Ângelo Lima, né, que está dando um reforço muito... Olha, tira foto bonita minha, viu, Ângelo? Não vamos pagar o final do mês, não. E também nosso amigo Júnior Soares, que estreia na próxima segunda-feira com o programa Cidade Alerta, Sertão Alerta, que é um programa social e também da área policial. Daqui para finalizarmos a semana, vamos bater um papo também aqui com o Júnior Soares, para você saber mais ou menos como é que vai funcionar o programa do Júnior Soares, está ali do outro lado das câmeras, todo elegante, né? Você teve ali, já foi assediado, foi, Júnior? Pediu autógrafo, né? Quase que não saía, né, para chegar aqui. É uma liderança firme e forte. Vamos para o nosso intervalo comercial, daqui a pouquinho voltamos com o nosso Jogo Rápido com o coordenador do SAMU, Renan Cartacho. Uma internet rápida faz toda a diferença. Descubra o que há de melhor em qualidade. Atualnet, provedor de internet banda larga de verdade. Planos a partir de R$ 29,00. Internet limitada para você. E o melhor, 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Venha para a Atualnet. Ligue 0800 724 4338 ou 3531 4338.
TV Diário do Sertão, a sua TV online. Atenção! Se prepare para a chuva de ofertas do Lojão Rio do Peixe. É a chuva de preços baixos em móveis, eletros, colchões e celulares. Escuta aí! Cama Box Casal Superbox, 1,38 m de largura, 12 de R$ 29,90. Armário para cozinha Vega, 12 de R$ 19,90. Kit de antena parabólica mais receptor Century, 12 de R$ 29,90. Corra agora pro Lojão Rio do Peixe que essa chuva passa logo logo. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar seus sonhos. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Campeonato Paraibano é na TV Diário do Sertão. Oferecimento: Transportes Marajó. Fazemos acontecer. Lojão Rio do Peixe. Móveis e eletrodomésticos. Central Lab. Laboratório Clínico. RM Autos Multimarcas. Os jogos do Atlético de Cajazeiras e do Souza Esporte Clube estão aqui. TV Diário do Sertão, a nossa TV online. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Muito bem, de volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Você mora no meu coração, Peterson, você não sabe disso? Mandar aqui um abraço para os amigos que estão acompanhando a gente via online. Luciano Xerx, um abraço para você, meu querido. Nosso amigo Hamilton está em João Pessoa, juntamente com o nosso deputado estadual José Aldemir Meirelles do PEN. Um abraço aí, deputado, e você, Hamilton, também, sucesso. Também o Chagas Pereira, da Nação Cajazeirense, moradores de Osasco, acompanhando a gente online. E também o Reginaldo, lá em São João do Rio do Peixe, que também todos parabenizam o nosso amigo aí, Renan Cartacho, pela sua entrevista. Renan, vamos jogar para o jogo rápido? Vamos lá. Vamos lá, um sonho. Sonho, crescer na vida. Em que sentido? Financeiro, profissional? Profissional. Profissional? Principalmente profissional. O que seria crescer profissionalmente para você? É você ser uma referência na cidade de Cajazeiras, principalmente como radiologista. Uma lembrança de infância? As brincadeiras, principalmente. Se você não fosse médico, seria... Jogador de futebol, Se pudesse, né? Se não for jogador de futebol, seria... Você gosta de vaquejar, que eu tô sabendo, né? Mas isso aí é um esporte, um lazer. Ainda continua nas vaquejadas? Continuo. Praticamente, não todo final de semana, mas sim, nos finais de semana eu vou pelo menos uma vez por mês. Você vai, monta lá, faz tudo? Monto, Mas, faço como rapaz, derrubo o boi. É mesmo? É um médico forte aí. Gosto muito. Família? Paixão, sou apaixonado por minha família, tanto a parte da minha família como da minha mulher. Medo? Medo não é da morte, mas sim de deixar de ser uma pessoa. A morte mesmo. Não é o medo da morte, mas sim de deixar de conviver com todos. Você tem medo de perder pessoas queridas, seria isso? Isso. Deise e Carla? Paixão. Seus filhos? Tudo pra mim. Inclusive, seu primeiro filho, o Carlos Roberto, em homenagem aos dois avós, teve um problemazinho de visão. Como é que está a situação dele hoje? Ele tem um glaucoma congênito, né? É uma doença raríssima e que, na maioria das vezes, 99% é cegueira total.
foi uma batalha imensa que a gente teve desde da minha formação. Eu estava entrando na faculdade quando ele nasceu. Então, assim, uma luta, mais de 10 cirurgias, transplante de córnea, viagem a São Paulo, Recife, e uma batalha que valeu a pena. Hoje, graças a Deus, ele estuda, ele vive com as suas dificuldades, mas vive feliz. O mais recente é o Renan Filho. Quantos aninhos tem o Renan? Renan Filho tem 1 ano. 1 ano? Isso, 1 ano. É o paparico da família agora, né? Paparicado, chamego. Tá o... Seu pai, Roberto, você é mais durão, mais rígido. Você é mais afável ou você também é um pouco mais... Já começa a ser um pouco mais rígido com seus filhos desde pequenininho? Principalmente o Carlos Roberto. Eu sou mais uma pessoa disciplinadora. Eu gosto de disciplina. Fora isso, eu sou aquele pai amigável, que brinca, que pula, que faz tudo. Eu sou uma criança quando estou com eles. Você tem mágoa de alguém? Não, mágoa não, mas pessoas que não me faz bem, eu só me afasto. Mágoa não. Você está dentro de uma família que está praticamente com os 2 pés juntos dentro da política. Você já vislumbrou também futuramente disputar algum cargo público ou você não tem não tem interesse na vida pública, Sim, no executivo ou legislativo? Vida pública, assim, interesse não. Eu quero minha vida profissional, mas a maioria das vezes você fazendo um projeto de vida bom, sempre o pessoal lhe convida. Se tiver que ser, será. Eu não tenho nenhuma iniciativa de querer, de correr atrás, não. Mas se tiver oportunidade, eu vou abraçar. Carlos Antônio. Meu pai. Doutora Denise. Minha mãe. Roberto Cartacho. Meu... Mas como outro, é o meu... Tem nem palavra de dizer para ele. Ele é tudo que eu quis ser foi ser ele. Uma pessoa como ele. Renan, muito obrigado. Foi um prazer imenso conversar aqui com você no programa Interview. Em outras oportunidades, obviamente, a gente vai voltar a ter outras conversas. Espero trazer mais novidades em relação ao SAMU. Foi muito boa a entrevista. Sucesso e boa sorte. Obrigado, Conrado. Obrigado a todos que estão assistindo a Diário do Sertão, né? E estou aqui para ajudar, de qualquer forma, desde a medicina, desde o SAMU, a parte médica, a parte amigo. Estou aqui à disposição para ajudar vocês e em qualquer momento que precisar, também estarei aqui para discutir e até mesmo alguma polêmica, alguma coisa, estou aqui para a gente poder conversar e debater. Muito bem, final do programa Interview de hoje. Vou ficar devendo a você, meu amigo Jackson, né? Aquele alô do nosso amigo lá que completa hoje mais uma primavera. Infelizmente me fugiu agora o nome, mas amanhã eu me comprometo de lembrar e fazer o registro. Atrasado, mas vou fazer o registro. A todos vocês, muito obrigado, fique aí com Deus, boa noite. E amanhã às 6 horas, às 18 horas, eu volto aqui no programa Interview com mais um entrevistado. Produção, fala mais alguma coisa, produção? Josival Júnior, filho do nosso amigo Josival Pereira, né? Completando hoje mais uma primavera. Faz medicina, né, Josival Júnior? Parabéns para você, sucesso, futuro médico aí. Boa noite, beijo no coração e até amanhã.